Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse exercício que se chama Island Perimeter, que é uma continuação, né, dos exercícios que nós estamos fazendo para o desafio de códigos, né, para a playlist de desafios de código. E esse é um exercício de grafo. E ok, né? Então aqui nós temos um grid, né? Nós vamos ter uma matriz, então nós vamos receber uma matriz que vai representar os zeros, né, vão representar a água e 1 representa a terra, e nós temos que calcular esse perímetro, né? E aí aqui, né, fala algumas questões, né, que as células, né, que é chamado, né, grid cells aqui, né, são as células do nosso grid, eles são conectados horizontalmente e verticalmente e não diagonalmente, né? Então nós vamos precisar só de prestar atenção, né, se eles estão, né, conectados um do lado do outro, ok? Também está dizendo, né, que a nossa ilha, né, que seriam esses uns aqui, né, que estão, né, no nosso grid, não tem lakes, né? Então significa que dentro, né, assim, depois que você começou a percorrer aqui, né, não vai ter, por exemplo, um zero aqui no meio, né? Então, e é isso. Então, tá aqui falando uma questão, né, que a largura, né, e a altura não vão passar de 100, e é para determinar esse perímetro, né? Então aqui até, né, no exemplo está mostrando até de amarelinho como que vai ser o perímetro, né? Então cada um desses daqui vão ter um tamanho 1, né, que isso está dizendo. Então nós vamos receber então esse grid, né, como um input, onde os zeros são a água, 1 é a terra, e nós temos que calcular, então, o nosso perímetro. E aí aqui, no caso, né, nesse primeiro exemplo, volta 16, né? E nesse outro aqui, onde só tem, né, uma célula, é para retornar 4, né? Que seriam cada um dos lados, né? Então aqui também tem um outro, né? E é isso. Tem aqui algumas coisas, né? Por exemplo, que o nosso row é o tamanho do grid.length, a nossa coluna é o nosso grid na posição i.length, e que a nossa linha vai ter maior do que 1, né? E a nossa coluna é menor que 100, né? Então, e aí aqui, né? Então também tem outra coisa, né, que é importante, né, de saber, é que no nosso grid só vai ter 0 ou 1. Então, né, a gente não precisa se preocupar na questão de tipo, como que a gente vai tratar coisas que não são zeros ou 1s, né? E que existe exatamente uma ilha, né? Então também isso é uma das questões, né? Então, ok, como que a gente vai resolver isso, né? Nós vamos... É bem parecido com aqueles outros exercícios que a gente já tem aqui no canal sobre grafos, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai guardar, então, os nossos tamanhos, né? Então, aqui, a gente já sabe, né, que o nosso rows vai ser o nosso tamanho do nosso grid, né? E o nosso calls, né, que vai ser também o tamanho do grid na posição 1, 0, né? Então, toda vez que a gente está falando, né, de grafos, esse é um grafo não direcionado, né? Então isso significa que temos que prestar atenção na questão de ter loops ou não. Então a gente vai precisar de usar um set, né? O nosso set está aí para marcar as posições. Por exemplo, eu visitei isso daqui, né, essa posição. Então eu marco, né, aqui a nossa linha e a coluna para eu não voltar isso, né, porque senão vai acontecer um loop, né? Lembrando que quando você tem um grafo que é direcionado, pode ou não ter loops, né, porque o direcionado você, né, tem a direção, né? Então, por exemplo, se uma conexão de um nó para o outro sempre segue aquela direção. Um não direcionado significa que tem um caminho para os dois lados, né? E aí, no caso, quando a gente está falando de matrizes, né, que a gente está referindo como grafos, eles são não direcionados. Então, ok, né? Como que a gente... vamos criar, então, a nossa função aqui, né, que vai ser um DFS, né? Lembrando que o DFS, toda vez que a gente quer fazer uma busca em largura, né? Em profundidade, a gente usa o DFS, né? Então, como a gente quer aqui, né, a gente vai, por exemplo, encontrar primeiro a nossa ilha. Depois que a gente encontra a ilha, a gente vai percorrendo, né, todas elas, né, em todos os lugares aqui, e isso vai... e aí nós vamos calculando as posições que estão conectadas com a água, né? Então, por exemplo, como que eu sei aqui?
eu encontrei uma posição aqui que não seria válida, né, vamos falar assim, e aí eu já conto 1, né? Então eu venho para cá, né? Eu conto mais 1, aqui também conto 1, e assim por diante, né? Então toda vez que a gente está visitando nas nossas posições que são válidas, nós não vamos contar nada, né? E quando a gente começa a ver as posições inválidas, aí sim a gente conta mais 1. Para isso dar certo, a gente primeiro vai ter que ter certeza que nós encontramos a ilha, né? Então a primeira condição que nós vamos perguntar é quando a gente encontrar, né, nós vamos percorrer a nossa linha e coluna, e no momento que a gente encontrar 1, significa então que a gente chegou na Terra. No momento que a gente chegou na Terra, a gente aplica o DFS, né, tranquilo, e a gente sabe que depois que terminar isso daqui, nós vamos ter o perímetro completo. Então, aqui o nosso DFS vai receber, então, o R e o C, né, que seria o nosso row e o nosso column, né, que seria a nossa linha e a nossa coluna, e nós vamos fazer a seguinte verificação, né? Se aquele nó já foi visitado, a gente não quer que isso seja contado para o nosso perímetro, né? Então, se eu botar aqui um RC in visited, né? Significa, então, que a gente já visitou, então ele não contribui com nada, né? Quando vai contribuir? Quando a gente ir para uma posição inválida, né? Porque se a gente for ver, nesse momento, né? Que no momento que ele tentar sair, né, para cada um dos lados, né? É um momento que a gente precisa contribuir para o nosso perímetro, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos negar, né, as posições válidas, né? Então, quais são as posições válidas? Se o R, né, ele tiver maior ou igual a 0 e o R for menor do que rows e o nosso C for maior ou igual a 0 e o nosso C for menor do que calls, né? Então, significa que isso daqui são as posições que são válidas, né? E outra coisa também para uma posição ser válida é se a posição que nós estamos visitando é 1, porque lembra que 1, são só 2, é a Terra. E então, no momento que a gente nega isso, nós temos então as posições que são inválidas. E aí isso vai contribuir com 1 para o nosso perímetro. Então aqui a gente vai criar então o nosso count, né, que vai ser para acumular, né, todas as vezes que está visitando isso. E agora a gente vai precisar de andar para os vizinhos, né? Pensa que cada uma dessas células aqui é como se fosse um nó. E aí, toda vez que a gente tiver um nó no seu grafo, né? Então, quando a gente estiver visitando, né, os vizinhos, né? Que no caso aqui são esses vizinhos que são inválidos, nós vamos contribuir. Outra coisa, né, a gente pode vir aqui e fazer as 4 chamadas, né, fazer um R mais 1, né, que seria né, descer aqui na linha, um R menos 1, né, que seria subir na linha, uma coluna mais 1, que seria andar na frente, e uma coluna menos 1, que seria andar para trás aqui, né, nessas posições. Uma outra coisa, né, que deixa bem legível o seu código é você já vir aqui criar um outro array de arrays, né, que se chama directions, e nele você vai colocar o que você, a soma, né, daquele valor, né? Então, por exemplo, você botaria 0 na posição do R e 1, né, que seria somar o C, né, aqui, mais 1, ou o 0 menos 1, que seria somar na coluna, né, menos 1, no caso seria, né, fazer isso daqui. Vamos dizer que a gente está nessa posição. O que significa esse 1 ali, né? Lembrando que esse primeiro aqui, né, só para ficar claro, né, a gente está tendo um R e o C, né? E aí aqui esse R seria somar 0 na nossa linha e somar 1 na nossa coluna, né? Então significa a gente vir para cá, né, se a gente for pensar isso. E se a gente faz isso, essa segunda significa somar 0 na linha, então continua na mesma, né? E a menos 1 significa andar para, né, voltar aqui para essa posição. E agora que a gente fez isso, a gente também tem que... Lembrando, né, que são sempre as 4 posições, né? Que é somar mais 1 e menos 1 na nossa linha e somar mais 1 e menos 1 na nossa coluna, né? E aí aqui então seria somar 1 e 0, né? E somar menos 1 e 0, né? Então, voltando aqui, né, seria, nesse momento aqui, seria somar mais 1, seria vir para essa posição aqui, e somar menos 1 é ir para essa posição aqui, em cima, né? E aí, isso vai deixar, né, pode até ser um pouco, né, contra-intuitivo ter que pensar nisso. Obviamente, você pode realmente, né, vir ali e fazer as 4 chamadas, mas isso daqui deixa o código bem limpo, né? Então, eu vou chamar aqui de DRDC, in directions, né? E aí, aqui eu só faço uma chamada do DFS. E essa chamada do DFS vai ser um R mais DR,
C mais DC. E aí aqui, né, eu quero que todas as vezes, né, que voltar, né, ao nosso, encontrar algum caso base, isso, né, conte, né, para o perímetro. Então, seria isso. E aí eu retorno aqui, então, o count, né? Aqui esse daqui também poderia ser chamado perímetro, ou alguma coisa assim, né? Mas ok, então, agora que a gente já fez, né, essa nossa função aqui, né, que vai nos auxiliar a percorrer o nosso grafo, a gente vai ter que chamar. Como que nós vamos chamar? Vamos fazer, então, o nosso R em range de rows, né? E o nosso C em range do columns. Para que isso? Porque a gente não sabe quando que vai começar a nossa ilha. Então nós vamos percorrer o nosso grid inteiro e no momento que a gente encontrar uma posição que não foi visitada e que é igual a 1, significa que a gente pode começar a chamar o nosso DFS, né, para aí começar a calcular o perímetro. Então a gente vem aqui e vamos fazer essa condição mesmo, né? Então se o R e o C not, né, que no caso seria o not, né, antes, né, not in visited, né, significa que não está, né, no nosso, não foi visitado ainda, e o nosso grid na posição R e C é igual a 1, né, é igual a 1, significa então que a gente está numa terra, então a gente pode percorrer, né, a nossa ilha. Então a gente vem aqui, faz o DFS, e isso, a gente faz o DFS passando, né, o R e o C, né? E aqui, né, então a gente vai calcular, né, a gente vai somar esses retornos, né, aqui. No caso só tem uma ilha, né, então isso daqui, por mais que a gente vai acabar, né, visitando várias vezes, né, aqui, né, o nosso grafo aqui, né, inteiro, outra coisa também poderia seria tipo, a gente percorre os dois, guarda uma variável inicial e só chama uma vez, né? Mas eu acho que acaba que vai dar a mesma coisa, né? Então eu vou vir aqui e vou chamar de perimeter, né? E vou chamar de 0, e aqui eu vou chamar o perimeter igual a mais igual. E é isso. E aí agora no fim das contas eu vou devolver o perimeter, né? Eu acredito que essa solução até ela vai funcionar para se tivesse mais de uma ilha. Não é o caso, né? Então, aqui, né, tá até dizendo que você vai ter exatamente uma ilha, mas seria isso, né? Vamos rodar agora para ver se não tem nenhum erro. Assim, no geral também tem outra melhoria, né? Poderia colocar isso daqui numa função, né, separada, né? Mas ok, né? Isso são outras melhorias, mas vamos ver se deu certinho. Pode ser, né, que tenha algum erro de digitação ou algo assim. Ah, tá, ok. Isso, já vi aqui, né? Talvez se você assistiu, você talvez também já percebeu isso, né? Então aqui, em nenhum momento eu adicionei, né, a nossa posição no visited, né? Então, isso é algo importantíssimo. Então a gente adiciona o nosso R e o C. Então, só explicando, né, o que seria isso. A gente está fazendo essa verificação aqui, né, para não contribuir. Se já visitou, não contribui com nada, né? Isso daqui que está acontecendo. Mas em algum momento a gente tem que marcar que aquela posição foi visitada, né? Então a gente verifica se não já foi visitada, se é uma posição inválida, né? E, né, tipo, se não é nenhuma dessas duas, nós marcamos que a gente visitou e chamamos, né, os nossos vizinhos, né, que seria essa parte aqui, né? Chamar os vizinhos daquela posição atual que você está olhando. Mas isso precisa ser guardado, né, no nosso set, né? Porque é assim que a gente vai saber, né? Que, só dizendo, né, esse erro aqui que mostrou tá vendo? Tá mostrando maximum recursion depth exceeded, né? É porque realmente entrou em loop, né? Que é exatamente por isso que a gente precisa usar o nosso visitor set, né? Então, ok. Então, vamos ver? Então, é isso mesmo, né? Assim, esse exercício, né, aqueles, né, que você segue bastante aquele padrão, né? Inicialmente, você guarda, né, os valores do seu, da sua matriz, você usa um visitor set para não ter loop. As direções aqui são só para você não precisar de ficar fazendo, né, chamando um R mais 1, R menos 1, C mais 1, C menos 1, né, quando você chama aqui essa chamada do DFS. E esse DFS é só uma função auxiliar para
fazer o cálculo do perímetro mesmo, né? Então, é isso. Você verifica se tiver visitado já aquilo, não contribui nada. Se for uma posição inválida, significa que vai contribuir, né? Porque tá vendo que todos esses daqui são, a parte que soma é a parte que está colada aqui, né, numa posição de água, né, que seria 0, né, ou uma posição inválida, né, vamos pensar assim. A gente marca como visitado e usa um contador que vai devolver aqui, né, toda vez que tiver um retorno, né, toda vez que ele sair aqui, né, vai voltar, retornar 1, isso vai ser acumulado aqui nesse count e retorna. Essa segunda parte aqui é só realmente para encontrar, né, como a gente não pode chamar 00, né, por exemplo, né, só chamar uma vez 00, porque nós não temos certeza de onde vai começar a nossa ilha. Então a gente começa a nossa ilha, a gente encontra, né, a ilha, que vai ser o primeiro, né, que tiver a posição igual a 1, né? E também a gente bota aqui que não é marcado, né? Porque aí, das outras vezes, né, por mais que vai rodar o loop, nem vai entrar na chamada aqui, porque vão ser posições da ilha que já foram visitadas, né? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar nos comentários e eu te vejo na próxima. Até mais.